Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, em especial o Éder. O Éder é o meu mestre, meu mentor, eu posso dizer isso, porque há aproximadamente 5 anos eu venho semanalmente estudando fotografia, pensando no meu trabalho, pensando fotografia lá dentro do Ateliê Fotô, né? 5 anos só? 5 anos. E então para mim é muito especial ele estar aqui, né? Já que é uma pessoa que me ajudou e vem me ajudando a criar esse pensamento, a construir narrativas, enfim, toda essa poética. Então, muito obrigada. E muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Pessoas interessantes para poder trocar com a gente. Sem vocês aqui não seria tão interessante, né? Eu começo daqui porque essa exposição partiu da minha vontade de unir o meu trabalho autoral com o meu ofício. Eu sou fotógrafa especializada em gastronomia e essa série foi uma série que encerrou uma produção extensa de aproximadamente 7 anos, que chama-se Entre Nós. E essa série aqui, são minisséries que compreendem esse grande ensaio, né? E essa série aqui chama Eterna Novidade do Mundo. É uma série inspirada especialmente no trabalho do Ecaute. Eu fico pensando assim, o que ele sentia, né? Eu vou mais pelo lado das emoções, me interessa mais essa parte. O que essas pessoas, quando chegaram aqui, sentiram quando viram essa exuberância, essa diversidade de frutas e tudo mais que tinha aqui. E o que nós sentimos agora, né? Quando vimos essas frutas, enfim. E Eterna Novidade do Mundo é um fragmento da poesia de Fernando Pessoa. E, para mim, é uma grande pergunta. O que eu, Sheila Oliveira, posso oferecer de fruto para essa minha existência? E então eu acho que a arte é um desses lugares, uma das coisas que me ajuda a pensar sobre a vida, sobre o que a gente pode experimentar, sobre várias coisas de uma forma subjetiva. Ou seja, quando eu apresento uma imagem, eu acredito que, para mim, ela significa um monte de coisas, mas para cada um de vocês vai significar outras totalmente diferentes e podem se aproximar ou não, né? Mas, então, eu fico pensando, então a arte é um desses lugares. Vou tentar unir as duas coisas e daí nasceu essa vontade do projeto Fotossensível e do projeto Fotossensível nasceu com Os Olhos no Céu da Boca, que é essa exposição que a gente está apresentando aqui. Então, esse trabalho ele entra mais no lugar do convite aos colegas que também produzem imagens. É importante dizer que alguns artistas pensaram na alimentação, na produção de suas séries, né, como é o caso do Edu Simões. Entre outras coisas, né, Edu, não só a alimentação, mas está mais presente, enquanto outros nem sequer pensaram sobre alimentação, mas quando juntas as obras criam uma potência que a gente consegue ir para esse lugar. Então é isso. Bom dia, pessoal. Sheila, obrigado pelo convite. É menos verdade essa coisa que a Sheila falou, que ao frequentar o Fotô, ela vai aprendendo e criando essa obra dela, que eu acho que a maioria de vocês aqui já conhece. Que eu já tive a oportunidade de fazer 2 individuais, o livro, né? Enfim, estamos realmente muito conectados. Mas na verdade é uma grande troca, né? Eu lembro lá atrás, hoje o grupo já está muito amadurecido, mas lá atrás muitas vezes eu pegava a Sheila de editora assistente né, nos nossos encontros para ela editar o trabalho dos outros fotógrafos, porque desde muito cedo eu percebi que ela tem uma sensibilidade muito grande para constelar o trabalho das pessoas, como a gente costuma falar lá no Ateliê Fotô, né?
Então sempre tive ela como uma pessoa com muita possibilidade de editar e, por conseguinte, de pensar curadorias. Eu imagino que esse é o primeiro projeto de muitos que podem vir. Ela ainda não se sente muito confortável com a palavra, com a nomenclatura de curadora, mas também aconteceu isso comigo lá atrás. Depois passa. Né? Então é um prazer poder estar aqui com vocês, muitos artistas aqui juntos também. Né? Então, lá, o que eu tinha proposto para a Sheila é de fazer uma conversa informal mesmo. Eu estou vendo pela primeira vez a exposição hoje. Eu já acompanhei um pouco o processo de construção da Sheila. A gente trocou algumas figurinhas sobre a montagem e tal. Então eu estava meio por dentro do que estava acontecendo. Mas eu queria realmente essa coisa da primeira vista, para a gente ir descortinando um pouco e abrindo simbolicamente alguns trabalhos para criar um diálogo. Então vamos fazer desse passeio aqui, vai ser um passeio literalmente. Fiquem muito à vontade para ir conversando juntos e tal. Né? Então eu vou fazer na verdade uma leitura minha da exposição e também vou dialogando com a Sheila e os artistas. Eu vou jogar na fogueira também. Tá bom? Edu, Vivian, Stefânia, o Elias. Tem mais alguém aqui? Não, dos artistas são eles. Né? Tem a Sandra Bach, a mãe dela, representando a Sandra, que mora nos Estados Unidos. Tá. Né? Mas representando a artista aqui. Então, assim, começando justamente por esse trabalho da Sheila, a ideia da novidade do mundo, né? Quando eu cheguei aqui, eu gostei de ver essa primeira imagem aqui, com esse gesto dessa mão, que para mim é muito significativa. Né? É a mão que apresenta algo, né? Se a gente for pegar na representação simbólica sacra, né? É uma posição muito normal também, né? Da santidade, né? Em louvor, não é? Se a gente for pegar Cristo crucificado, a gente tem um gesto que é parecido com esse também. E aí, pensando nisso, então, dessa mão que oferta, que apresenta, que para mim é a mão do Criador, né, de uma certa forma, a gente já conecta com essa frase que abre aqui a exposição, que é a pouco a Sheila falando da relação dela, que ela começa a fotografar os alimentos. É um trabalho que ela desenvolve, né? E aos poucos ela percebe que de fato ela está fotografando não é só o alimento, Gustavo, mas essa ideia de estar perto do Criador, da criação, né? E aí, passeando pela exposição, assim, fazendo uma corrida geral pelos trabalhos, me veio muito esse pensamento também. Parece que a gente vai criando ramificações do nosso trabalho artístico, mas em grande medida a gente está sempre falando da mesma coisa, né? Do gesto criativo e da magia que é a criação do mundo, a criação dos planetas, a criação da Terra, a criação de tudo que surge dessa Terra, não é? Talvez o alimento que é plantado, fertilizado, que cresce, é colhido e alimenta a gente, talvez ele seja na cadeia toda do sistema que nos mantém vivos, talvez seja a metáfora mais clara que a gente tem sobre nascer, morrer e transcendência, não é? Porque é da ordem da magia. A física tenta explicar, várias ciências tentam explicar como criou-se o mundo, por que a gente nasce, por que nós somos racionais, os outros bichos são irracionais. Mas na verdade parece que tudo que vem de uma semente é da ordem da magia, não é?
E se formos pensar, nós também somos uma semente, né? Fertilizada, o óvulo, o espermatozoide. E se a gente for pensar o ciclo na natureza, o ciclo das plantas, as plantas que alimentam as outras plantas, talvez seja a forma que a gente mais consegue perceber e humanizar esse sistema nascer, viver, morrer e transcender, não é? Porque é onde o processo talvez seja mais acelerado, né? Eu tenho me encantado muito e percebo que é uma coisa de quem cruza a casa dos 50 anos, não é? Por exemplo, eu fui visitar um tempo atrás o Miguel Rio Branco, lá ele mora num sítio em Petrópolis, e ele falou: Éder, a arte é um porre, né? Eu só estou me interessando atualmente por plantas. Ele falou, aí ele me levou para o jardim dele e falou: essa é a obra que me interessa agora, né? E aí fica lá esperando nascer o brotinho da planta e depois perceber o desenvolvimento dela e todo o processo. Tanto que ele teve um panorama da arte brasileira, que a Araci Amaral foi a curadora, e ela trouxe o Jardim do Miguel Rio Branco para o MAM. Não sei se vocês lembram disso. Faz uns 3, 4 anos, né? Ela foi visitar e falou: minha obra é essa. E ela falou: ok, é essa obra que a gente vai levar para o MAM, né? E levou o jardim todo dele e reconstruiu, né? Não sei se a maturidade nos leva a isso, né? No meu caso tem acontecido. Eu olhava e falava: que estranho, né? Minha mãe, por exemplo, sempre foi muito louca por planta, mas isso depois dos 50 anos foi uma coisa muito forte. Ela achar qualquer plantinha na rua que caiu ali, ela leva e planta e cultiva e nasce coisas incríveis assim, né? E aí é sempre minha mãe com uma cultura formal limitada, mas de uma alma imensa, a me ensinar a cosmologia, né? E eu acho que essa exposição ela fala muito disso, né? Da magia da criação, né? E aí cada artista vai se apropriar disso de um jeito e levar, mas eu acho que o que perpassa tudo, a tangente que a gente pode traçar entre esses trabalhos é essa magia da criação, né? E o que perturba isso e o que acelera isso, de alguma forma, né? Começando aqui com esse trabalho da Ana Almeida, que é uma artista que frequentou muito também lá o nosso ateliê Fotô, é uma grande amiga nossa e uma grande artista, né? Aqui ela faz uma escultura com miolo de pão. Eu tenho essa mania, né? Eu acho que eu vou engordar só comer o miolo do pão, então só como a casca. Né? E aí aquela coisa de você estar naquele bate-papo na mesa, que eu acho que é outro tema que perpassa bastante aqui, a comida como fator agregador da família, das pessoas, dos amigos, não é? Eu sou um que adoro ligar e marcar almoço, marcar jantar com um amigo, né? Ou convidar para jantar lá em casa. É sempre uma grande desculpa para o encontro em torno dos odores da cozinha, que é a coisa mais incrível que tem, né? E aqui essa coisa de você ficar batendo papo com um amigo e amassando ali o miolo de pão e construindo essas esculturas erráticas, mas que tem aqui muito o gesto forte de quem bem alimentado consegue movimentar, né? Mas a Ana Almeida ela é bem danada, né? Quando a gente acha que, então tá, mas esculturinha de miolo de pão, que nossa, que curioso, que material fora da curva e tal. Mas quando você vem aqui e olha, o que a gente enxerga aqui? Eu começo a enxergar ossos, né? Os ossos da coluna, da bacia, né? Que tem esses formatos menos regulares, né? Então, de novo, né? O pão que alimenta, que vira osso, o osso que vira pó, enfim, estamos falando de novo dos ciclos, né? E aqui é um trabalho que é meio que uma extensão natural um do outro, que são as esculturas que ela faz, são as criaturas que ela cria, né? Também a partir de outros materiais, e eles vão ganhando essa vida.
Aqui são como lençóis que ela vai recheando e criando, né? E vai dando vida a essas criaturas. De novo, né? Então, o gesto criativo gerando vida, de uma certa forma. Uma vida disforme, uma vida que sempre nos convida a nos contrapor a ela, né? Porque propõe uma forma não racional, não muito doce, né? São monstruosas e afetivas ao mesmo tempo. Aqui esse trabalho aqui da Cris Berrenbach. Cris Berrenbach é uma grande artista que eu sou muito fã, já divulguei muito o trabalho dela, né? Essa série, inclusive, fez parte de uma exposição que eu fiz em 2010, se eu não me engano, na minha casa. E acho que a Cris ela fala de uma dimensão que talvez seja só ela falando aqui nessa exposição, por isso que eu acho bem interessante. Bom, primeiro que a Sheila já colocou aqui ela nessa posição de quem vem chegando no salão, né, pela escadaria. É o primeiro trabalho que você vê de longe, vê, mas não vê por causa da escala. E achei curioso porque a primeira grande tentação na construção dessa sala seria colocar um trabalho de grande escala aqui para capturar quem está ali, não é? A Sheila inverte essa lógica e coloca uma obra que você não decifra de longe, e que você precisa ir chegando. E quando você chega perto também é uma imagem muito perturbadora de uma certa forma, né? Que é a ideia de espiar pela fechadura, né? Algo, né? Tá nos nossos arquivos mentais como a ideia de espiar o que não é para ser espiado, né? A gente lembra aqueles filmes franceses das crianças olhando na fechadura, alguém transando do lado de lá, não é? E eu acho que a Cris ela fala justamente dessa potência meio sexualizada do alimento, né? A ideia de você pôr para dentro algo de você, né? E com as frutas, toda a série ela faz com diferentes frutas. Essa aqui é a manga? Maçã. Maçã? Uhum. Sempre achei que fosse manga. É uma maçã essa. Mas tem manga, maçã, mamão, kiwi. Né? Kiwi. Cada um com uma coloração muito diferente uma da outra, né? Mas essa ideia de você se apropriar, chupar, mastigar, engolir, né? Eu acho que a Cris ela traz essa dimensão sexualizada do gesto da alimentação. Uma obra que é muito surpreendente, né? Aí só um detalhe, a Cris, que é uma grande pesquisadora, né, de técnicas e tudo, essa aqui é um metacrilato que ela própria faz, ela desenvolveu, foi atrás da resina e ela mesma faz toda a obra, né? E desse lado aqui um trabalho que surpreende bem também, que eu como curador não teria pensado nessa série do Cláudio Edinger, que é uma série muito famosa dele, né, do livro Loucura, né? Uhum. Que ele edita em inglês também, Madness, que ele ficou quase 2 meses no Juqueri fotografando os pacientes que vivem numa situação bastante complexa. Lá acho que nem existe mais, né? Não existe, acho que foi desativado. Foi. Né? Acho que ele pega bem no final, já antes de desativar. E o Cláudio é um fotógrafo que antes de fotografar tanto foco seletivo e tal, ele tinha, para cada projeto ele criava uma forma de fotografar, né? Nesse daqui, por exemplo, ele cria esse flash que dá essa iluminação em primeiro plano e rapidamente perde essa iluminação nos planos seguintes. Pode ser um ring, né? Cadê o Edu? Acho que não. Acho que não também. É um ring, não? Não. Era um evitar que ele usava. Ah, tá. Potencializado. Né? Mas enfim, ele cria essa luz, que é uma luz que ele entendeu como fotografar a loucura, né? Ou a falta de sanidade, ou a falta de racionalidade que a gente tende a ver como um problema, e talvez não seja, né? Cada um aqui está vivendo no seu mundo particular, e por que não, talvez muito mais feliz que a gente.
Tem que lidar com esse noticiário. Pesado todo dia. Não é? É verdade. Mas enfim. E aí tinha essa cena da alimentação, foi isso, Sheila, que te levou para essa série? Eu queria que você falasse um pouco. Então eu vou falar das 3 obras rapidamente. Tá. Eu começo com o trabalho do Cláudio Edinger, porque para mim ele representa muito o quão somos esquizofrênicos. Para mim a esquizofrenia é um volume. Então eu tenho traços de pura loucura em relação à minha própria alimentação. Então, quão somos esquizofrênicos em relação à nossa alimentação, no âmbito geral. Pode ser desde das misturas malucas, de comer por cansaço, por consumir coisas que a gente nem sabe o que a gente está comendo. Então, para mim, esse trabalho ele representa muito isso, ele cria essa tensão. Então, convite a pensar sobre a nossa alimentação. Aí eu venho para o trabalho coloco de frente para o trabalho da Ana Almeida, que é para mim o oposto, é um convite à reflexão, como você estava falando, de manhã e tal. Eu lembrei muito do trabalho da Ana, porque ela levou uma vez no nosso grupo um mini fotolivro, onde ela registra fotograficamente o café e os miolos, e os miolinhos, né, essas esculturinhas. E para mim, assim, é muito essa ideia da expansão da consciência, né? De conseguir, através de um pensamento, ir para um outro maior. Então, é um convite à tomada de consciência. E o trabalho da Cris, eu não conhecia, né? Então, foi através da sua exposição que eu conheci. E para mim realmente é isso. Acho que nós somos a chave para essa tomada de consciência, né? Para a tomada de ações até, porque a chave, não adianta você só ter a chave, você precisa atravessar, né? Ter uma ação para conseguir virar essa chave. Então, para mim, aqui é um grande triângulo das Bermudas, onde tem essas emoções todas e como que a gente vai lidar com tudo isso. Legal. E a forma como esses trabalhos vão impactando a gente também, né? Eu nunca mais chupei uma manga depois desse trabalho da Cris sem pensar em sacanagem. Vamos para outra sala? Vamos começar. Aqui é quase como um campo mental. Você pode começar de qualquer lado, não tem um percurso correto. E são coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano, coisas sobre alimentação. Então, são pontos, questões que a gente pode pensar a qualquer momento, tudo junto, misturado. Um quadrado, né? Então, está mais dentro da área do mental. Para mim, essa sala aqui está nesse lugar. E aí, então, cada artista, a gente trouxe um trabalho para pensar assuntos diversos e que, ao mesmo tempo, se unem através desse grande tema. Quando entrei nessa sala aqui, eu fiquei pensando muito na ideia do gesto de se alimentar como um gesto de afeto também, não é? Então, esse trabalho da Ana Póvoas, né? Esse trabalho da Ana Póvoas e aquele trabalho, né? Aí traçando essa diagonal, o trabalho do Gustavo, que está ali, e de uma certa forma fechando aqui um triângulo com o trabalho do Edu, aqui das marmitas. Então, primeiro fiz essa triangulação, que é o lugar do afeto, né? Aquela coisa quando você fecha os olhos e lembra dos almoços de família, no domingo, quando a gente era criança, na casa da avó, né? Quantas vezes a gente não fala, eu consegui a receita daquele bolo de cenoura que só a minha avó sabia fazer, né? A gente fica perseguindo esses sabores, esses odores pelo resto da vida, né? Em algum momento a gente dá conta que não era a comida em si, mas era tudo que cercava esse universo de afeto, de odores, de comprometimento, as delícias, né? Então é claro que o bolo de cenoura que a gente faz nunca vai ter o mesmo sabor do bolo da vovó, né?
E esse trabalho da Ana Paula, para mim, ele tem cheiro, ele tem odores, a cor dele é uma cor que aquece, meio que abraça a gente, né? Aí a Sheila optou, foi você que optou pela terra ou já fazia parte do trabalho? Foi você, né? Gostei da ideia da terra porque apregou essa coisa do cheiro e, de novo, a terra então é o berço de tudo, né? A maternidade intransitiva, né? Isso é meio que acontece também com o trabalho do Gustavo, como está no catálogo virtual, o senhor é ministro também, o Gustavo está aqui. É a casa de uma tia, né, Gustavo? Tia de madrinha. Eu gosto assim, porque nem tematiza diretamente a ideia do alimento, talvez mais da sede, né? Mas é esse olhar oblíquo, né? É o olhar justamente como se a gente estivesse recordando aquele ambiente familiar, do tempo passado. Então, a gente tenta lembrar a casa da nossa infância, nunca vem uma imagem muito clara, né? A nossa memória ela vem meio como nesses golpes de luz e textura e luzes filtradas, né? Filtra pela vidraça, pela cortina, pelo vidro, né? Reflete na madeira. São layers, né? São layers que parece que se juntam em algum momento para criar essa imagem de memória, uma imagem de sonho. Então é um lugar assim que tenta descrever o lugar ao mesmo tempo que ele tem consciência que a fotografia falha nesse projeto, né? Ela falha porque ou a gente tenta incrementá-la com essas atmosferas que o Gustavo cria aqui de uma forma muito delicada, e cria com o intuito de gerar um símbolo. Então, quando a gente vê essas imagens, a gente não vai necessariamente para a casa da tia do Gustavo, a gente vai para as nossas casas na memória, né, de tantos lugares do acolhimento, do afeto e, obviamente, do alimento. Então, na verdade, se essas fotos falam de da alimentação, acho que é o alimento do afeto, né? O alimento que alimenta a nossa alma. E cruzando aqui também, como eu falei, as marmitas aqui que o Edu fotografa de operários de uma determinada construção, né? Construção civil em São Paulo. Construção civil em São Paulo. Olhando essas imagens, eu adoro, na verdade, a arrumação da comida e como elas se organizam de uma forma estética e pictórica muito agradável, né? E aí, não sei se de propósito ou não, depois o Edu nos fala, mas cada uma tem um fundo, né? Como são várias construções, ele tinha que resolver, imagino, cada hora de um jeito, né? Eu resolvia com os fundos que eu achava na hora. Os fundos que eu achava na hora. Várias horas. Mas como ele é danado também, né? Aqui a gente vê os movimentos da dobradinha, da dobradinha com os movimentos do mármore, e isso tudo vai criando essa instância pictórica e um movimento muito grande, né? Assim como essa tonalidade rósea no fundo com a cebola roxa também cria quase uma sinestesia, né? Essa sensação de uma certa levitação e tudo isso impulsiona a gente a deixar de ver isso como uma marmita do operário simplesmente e ver como um enlevo, né? Como um encanto pictórico. E atrás disso eu fico pensando, poxa, o operário deve ter saído de casa às 4, 5 da manhã para ir trabalhar. Provavelmente tinha alguém, a esposa talvez, né? A mãe, né? Preparando essa marmita. E já tem todo o ritual de preparação, né? O arroz vai por baixo, feijão em cima, a mistura se acomoda ali. Então tem também vem para esse lugar do afeto, dessa arrumação, que o Edu percebe muito bem, criando esse ângulo reto, 90 graus, dando uma grande dignidade para aquilo que a gente tende a ver como algo não popular, mas comer na marmita, isso sabe preconceito, né? A comida do operário,
E aí vai lá e cria esse trabalho, acho muito potente e volta para esse lugar afetivo também. A seguir na linha dos afetos, tem o trabalho ali da Sandra. Isso. A Sandra, você tinha me falar que tem 2 filhas, né? Tem 2 filhas. Que tem restrições alimentares. Exato. Né? São celíacas. Alguma coisa assim. Né? É muito bonito, aí acaba lembrando inevitavelmente um trabalho que virou um grande ícone na história da fotografia, que é a mãe fotografando filhos, que é a Sally Mann. Tem um livro fantástico, o Immediate Family. Que a Sandra então transporta aqui é uma citação direta aos problemas alimentares, né? Com os potes aqui que nomeiam o que pode e o que não pode comer, né? E aí ela vai fotografar então as crianças no dia a dia na casa com muita sensibilidade, né? Uma grande delicadeza, esses cortes e tal. E é muito acertada aqui essa construção, né, na parede, com essa constelação também. Esse trabalho parece que não tem fim, né? Ele vira uma grande elipse. E essa elipse também das relações de afeto, familiares e tal. Né? Como um quebra-cabeça, né? Para mim a construção, a fotografia, pelo que ela me contou, ajudou a ela... de certa maneira extravasar essa sensação de não sociabilidade. Então as filhas não podiam ir numa festinha, então não pode comer nada. Então tem toda a questão social também de como acolher as filhas e toda a família, né, e toda essa tensão. Então para mim é uma situação assim de quebra-cabeça. Como que nós vamos resolver? Cada médico fala uma coisa, né, até descobrir o que era. E como sobreviver até a essa situação, né, toda. Então, para mim, assim, e como, de certa forma, poeticamente, ela conseguiu acolher, né, e se acolher, inclusive, porque quando você é mãe também, você fala, o que eu estou fazendo de errado, eu estou dando a comida errada para o meu filho, né? Então, uma série de questões aí. E então a ideia de colocar o trabalho dessa forma foi justamente de pensar que qual pecinha encaixa onde, sabe? E aqui esse díptico, né, da Vivian. Cadê a Vivian? Tá aqui. É tua filha também, né, Vivian? É minha filha também. Tá. Mas eu adorei aqui essa primeira imagem que organiza ali quase como com a precisão de um botânico, né? A fotografia. Aí me lembrou um fotógrafo alemão que eu sou apaixonado, Karl Louis-Feld, sabe? Que falava muito. Ele era professor de matemática e ele falava das relações matemáticas para os alunos a partir das plantas, da organização espacial das plantas, das divisões perfeitas, dos espelhamentos, né, das linhas. E aí aqui a Vivian, quando reúne, eu gosto porque me parece também que ela tenta encontrar alimentos mais ou menos próximos em escala, cor e forma, né? Mas é uma tentativa que é sempre frustrada, porque a natureza parece que não se repete, ela vai sempre dando novas possibilidades, né? Então, assim, a diferença dos iguais, né? Que ela organiza de uma forma que eu gosto muito aqui. E aí, esse trabalho com a filha dela, você pode falar um pouco, Vivian, de como surgiu a ideia de colocar a tua filha nesse contexto? Pois é, a história é um pouco parecida com a história da Sandra. Porque assim, a Luísa teve muitos problemas com alergias e com rejeição a vários alimentos. E então ela acabou criando, ela se apropriou da cozinha, ela acabou criando o próprio cardápios, sei lá, os alimentos que ela
pode, os que ela não pode. Até hoje, na verdade, ninguém sabe o que, sabe? Então, como a Sandra, você vai em 500 médicos, cada um fala uma coisa totalmente diferente, e aí chegou uma hora que ela falou, bom, eu vou testando, isso aqui me serve, isso não me serve, isso me serve, isso não me serve, e hoje ela resolveu o problema dela, ela não tem mais, diminuiu muito a questão da alergia dela. E ela compra os ingredientes dela, ela desenvolve as receitas dela, ela cozinha, e ela, enfim, ela criou um mundo dela. Ela criou um mundo dela. E assim, eu partindo disso, porque assim, eu cozinho e eu adoro fotografar ingredientes também. Eu tenho essa coisa de montar mosaicos com ingredientes, visual. E a partir daí a gente criou essa coisa do elemento humano, né? Isso foi a Sheila que trouxe para mim, eu nunca imaginei juntar as duas coisas. E aí o que eu fiz aqui foi realmente integrar ela nesse mundo e tem tudo a ver, na verdade, com a história dela, que é usar elementos essa foto foi criada para a exposição, então usando os elementos, os ingredientes ali, e com essa coroa que maravilhosa, né, caiu assim do céu na cabeça dela. Ela veio com a coroa na hora da foto. Ela chegou com a coroa. Essa coroa, na verdade, estava lá em casa, tinha sido feita pela irmã dela para uma peça de teatro. A irmã é atriz, e aí quando ela mudou, ela foi morar na Alemanha, ela falou, bom, eu não posso levar a coroa, né? E ela deixou essa coroa e ficou como um troféu na estante, aquela coisa, ficou lá. E aí quando a gente estava preparando as coisas para colocar, foi fazendo colarzinho e vendo se fazer um brinco, ou se eu queria pôr uma coisa na cabeça, então eu queria colocar alguma coisa de repolho, eu estava tentando fazer alguma coisa qualquer, ela apareceu com a coroa, eu falei, ok, parei aqui, tá bom, ok, e foi isso. Obrigado. Bom, seguindo aqui, a gente tem da Anaís, que tem essa, é uma babosa? É uma babosa. Essa babosa foi retirada do seu habitat. Está aqui pendurada nessa corda, alimentada por esse pouquinho de água que tem aqui, amarrada pela pedra, criando essa tensão que se revela depois lá do outro lado, né? E aqui faz a gente pensar então desse deslocamento da natureza para um ambiente um tanto quanto hostil para a planta estar aqui. E aqui talvez seja uma grande metáfora também do nosso afastamento da natureza, não é? E aquela coisa que a gente fala, preciso sair de São Paulo, preciso ir para a mata, preciso ir para a praia, né? Que é o chororô de todo paulistano e de todo mundo que vive, todos nós urbanoides melancólicos, né? Então a gente vai para a praia, a primeira picada de mosquito fala que inferno e volta correndo para cá. Quer dizer, é irreconciliável essa ruptura entre cultura e natureza. É irreconciliável, mas não é nada bem resolvida também, não é? A gente vive nessa polarização, porque a gente percebe que cada vez mais a gente vai se afastando do que é instintivo, do que é natural, do que é afetivo, e vai entrando nessa corrida louca, nessa robotização e nessa alimentação que a Estefânia traz aqui pra gente de uma forma muito enfática, até dolorosa, eu diria, né? Quando eu leio isso aqui no chão, parece um intestino entupido, né? É um cancro, não é? E é um trabalho que vai continuar, né? Semana que vem tem uma coleta, né? Sim. Semana que vem tem uma coleta aqui pela região e tal.
Eu de novo falo da nossa pressa e da necessidade dos alimentos cada vez mais processados. A Rita Lobo diz: isso não é alimento, isso é dejeto industrial. Não é? Isso é um sintoma, na verdade, desse nosso afastamento cada vez mais da natureza. Não é? Eu achei muito importante ter esse trabalho aqui, que ele é o contraponto a tudo. Né? Até agora a gente está falando do território da criação, do alimento como metáfora da vida, do alimento como lugar do afeto, da reunião. E aí isso aqui é justamente o avesso a isso tudo. Não é? Então a Stefânia funciona meio como uma hacker aqui dessa exposição, né? Que vem trazer o contraponto, que eu acho fundamental numa exposição como essa, você ter esses pontos de vista que tensionam, né, o discurso, e dá vontade de ver isso aqui brotando cada vez mais, né, ocupando essa sala vigorosamente. Né? Ele é o grande alerta mesmo. E Stefânia, como que veio essa ideia de compartimentar? Porque isso aqui podia ser uma pilha também, não é? E como veio essa ideia de... E eles estão conectados, né? Sim, mas é porque eu comecei a coleta, a primeira foi aqui no centro da cidade, depois eu moro em Campinas, então continuei fazendo as coletas, aí eu fui escolhendo os lugares, aí eu fui escolhendo parques. Então eu escolhi o Parque Taquaral, que é o mais importante de Campinas, e eu fiz aí a caminhada e eu ia coletando. E aí depois fui em Piracicaba, fui na beira do rio, e aí o último lugar foi a represa São Pedro, que é o rio Tietê, que ele vai para lá. Então lá foi onde teve a maior coleta. Então cada coleta são sacolas que estão identificadas, né? E aqui tem a descrição do lugar, as sacolas, o número das sacolas e o que tem dentro também. E o que eu achei super interessante é como essa comida fast food, as embalagens vendem como churrasco, salgadinho, sabor churrasco, tudo tem feito com amor para você, muito rico em vitamina C, então tem uma coisa assim impressionante, né? De captar tudo em uma embalagem, ou seja, a imagem que a gente absorve e que isso parece que vai ter todos os nutrientes de uma manga ou uma maçã, está tudo aí colocado. É curioso como o gesto de se alimentar virou cada vez mais um gesto que a gente precisa ter uma consciência política e econômica, não é? Não é só mais falando da questão da saúde, mas é de enfrentamento mesmo a todo esse parque industrial montado e que é criado para nos seduzir, né? Quase deixando a gente já meio sem opção. E tem uma, ou seja, quando eu vejo a beira do rio Tietê cheio de garrafas de Coca-Cola ou Guaraná, ou seja, eles de algum jeito eles têm que se pensar, né, que esse material tem que voltar para as empresas. Ou seja, eu acho que em algum ponto as empresas vão ver a sua marca, que sempre figura como uma marca assim glamourosa, de repente sua marca está entupindo toda uma área ecológica maravilhosa. Sim. Então, e também o poder do consumidor, né? A gente proibiram o consumo do canudo, então agora aparece o canudo de papel. Então a gente tem o poder, ou seja, a gente não pode pensar que não temos poder nenhum. Exatamente. De transformar as coisas. Então, acho que um pouco é a provocação nossa, né? Assim como as sacolas do supermercado, né? Sim. Eu lembro de ver cenas de consumidor brigando com a caixa, porque o plástico era um direito dele, a sacola plástica e tal.
até mudar a cultura dela leva muito tempo, né? Hoje em dia acho que a gente começa a se organizar, né? Mas enfim, é um trabalho muito importante, eu acho, como um contraponto dentro dessa exposição. Né? Queria que você falasse um pouco da foto do André, né, que a gente não comentou. É interessante que ela faz uma conexão, de certa forma, com o trabalho da Estefânia, nessa ideia do alimento como produto industrializado, né? Sim. Então, ali a gente está falando sobre consumo de alimentos na rua. Então, desde quem prepara esse alimento, pode ser fruta também, mas que tipo de alimento quando você come na rua, são várias questões que a gente levanta através do trabalho do Dweck. Que eu acho que tudo tem muito a ver com a velocidade que a gente se colocou quando a gente se propõe a viver num centro urbano caótico como São Paulo, Campinas e tantos outros, né? Porque o tempo de você preparar a sua comida, lavar a sua salada, preparar a mesa, sentar, é um tempo que o processo capitalista e tal vai nos roubando cada vez mais. E a gente vai permitindo, né? O que é pior, né? Então, acho que você passar na barraquinha, pegar uma Coca-Cola, pegar qualquer alimento ali hiperprocessado, mas quando a gente faz isso, a gente está se deixando derrotar, né, por esse sistema todo, né? E cada vez mais a gente vê uma implosão dessa comida que é extremamente danosa, né, para o organismo. E acho que é o momento da gente parar e refletir, né? Peraí, o que a gente está fazendo da gente mesmo? Né? E aí lembrar de novo lá da casa da avó, né? Aquele tempo estendido, né? Da comida feita na lenha, de criar as coisas no quintal e colher, etc e tal. Acho que tem uma inversão de prioridade, né? Porque a agenda tem muitas coisas, porque a gente não dá conta da agenda no período de 24 horas. Então a gente dorme menos, come de uma forma desordenada e morre mais cedo. Não faz muito sentido, né? Se intoxica, então, né? Com prejuízo, inclusive, para a reunião, né? Para a reunião em torno da mesa, que é um momento sagrado ali, da família, do encontro, etc e tal. Então, acho que são trabalhos que ajudam a gente a refletir sobre isso, né? É possível desacelerar? Porque me parece que a aceleração, na verdade, nada mais é do que a ativação desse processo industrial maluco, que é o que nos mata. Então, em que medida a gente está alimentando aquilo que nos mata? E deixando de alimentar o corpo de uma forma saudável, tanto na alimentação quanto dos afetos, né? De reconexão, né, com a natureza. E conexão com a natureza, que era o discurso lá no início. Aqui já começa a vir o problema, né? Então, vamos finalizar aqui com essa última sala. Bom, aqui continuando então aquela fala sobre essa polarização entre cultura e natureza, né? Acho que continua aqui então como começou ali com a babosa, aqui com esse trabalho que eu acho bem forte e um tanto quanto melancólico, né? Essa planta que tenta se agarrar nesse vidro, esse vidro que já foi água, que contém uma folha de ouro, que já foi uma jazida, né? Que tem a representação de um abacaxi que não é mais o abacaxi, ou seja, todas as coisas estão deslocadas dos seus lugares aqui, né? Então a gente vai pensar aqui que a gente tem a terra, a gente tem o ouro, a gente tem a água e a gente não tem mais nada disso, né? Então é curioso porque é um trabalho que ele fica entre temer a representação das coisas, porque também é o esvaziamento das coisas, não só mais das coisas em si, e ao mesmo tempo ele tenta trazer as coisas na sua integridade, mas essa integridade já é falseada, né? A gente vê uma bromélia. É uma orquídea. Orquídea, né?
Essa orquídea aqui, que ela tem essas raízes suspensas, que é maravilhoso, né? Porque esse rizoma, né? Ela fica quase que patética aqui, né? Nessa configuração, né? Então, também é um trabalho que eu acho que ele dialoga muito bem com o da Stefania, né? Desses deslocamentos e desses falseamentos das coisas, né? E aqui também ela trabalhou ali, né? Com a banana? Banana e Ora Pronobis. É uma punk. Que chegaram aqui verdinhas e foram secando, né? Então, esse processo de dissecação, que a gente falou lá no início também, né? Da vegetação como uma metáfora mais veloz, talvez, do processo de nascimento e morte, né? Esse é o trabalho da Manu, do qual a Anaís convidou. E o que é Aí cacau. O cacau? E ela plantou aqui também? Isso, estavam pequenininhas e elas já estão bem grandes. Cresceram acho que uns 10 centímetros aí, mais ou menos, né? Então a gente pode voltar daqui uns 20 anos nesse mesmo espaço. Isso tudo será apenas cacau. Já terá chocolate. Mas é interessante pensar, né? Até a Anaís colocou isso numa fala, que antes desse prédio existir era mata, né? Então, quem que está no lugar do outro, né? É interessante isso, né, a gente pensar. E são incríveis esses processos, eu já vi em vários lugares assim. Tem umas cidades meio abandonadas que ficaram por conta de processo industrial, que a fábrica quebra, a indústria quebra, e depois todo mundo muda de lugar, que é um lugar muito hostil, e a natureza começa a tomar de volta. Isso já vi isso em lugares, né? Então, acho que um ponto importante aqui é que a gente não controla a natureza. A gente acha que controla, mas a gente não controla. E o quão pouco ela precisa, tem né? Para ela, o quão pouco precisa para ela vir à tona e dizer, eu tenho força. Pode acabar com ela assim facilmente. Mas ela vai retomar, né? Brilho mesmo. Tem a coisa colaborativa aí da água. Isso. Com certeza. Esse lugar, esse espaço aqui fala muito sobre o colaborar, né? Que foi até o convite que eu fiz para o Elias e a Anaís, de pensar em um espaço de troca, né? Já que, para mim, o trabalho do Elias fala muito sobre convivência. Então, como seria isso num espaço expositivo? Desse trabalho aqui, que tem uma batata doce. Uma batata doce. E esse é um trabalho que vocês fizeram em parceria, né, Elias? O Elias com a Anaís. É muito curioso porque ele replica um pouco as cores que vão aparecer naquele outro trabalho. E aí você tem aqui, como um pouco naquele trabalho que eu comentei também, você tem a representação da batata e a batata em si, né? Como a gente estava falando justamente dos ciclos de vida, do acelerador e do desacelerador disso, aqui a gente tem essa dicotomia entre a representação e o objeto em si. A gente sabe que ambos são produtos orgânicos, ambos já estão no seu processo de ir avançando no tempo e se autodestruindo, né, de alguma forma. Só que a gente tem dois tempos distintos, né? Então tem a fotografia que surge lá no século XIX com a promessa de dar a perenidade às coisas, né? A longevidade eterna, né? De um tempo e espaço que a gente fragmenta, fotografa e aquilo é lançado através dos tempos, né? Na memória. E tem a batata que vai estragar muito mais rápido. Então, na verdade, são dois processos de desaparição, ou poeticamente falando, de rumo a uma transcendência da matéria, né? Em tempos distintos, né? Um vai na frente e o outro vai atrás. E esse tempo vai se afastando cada vez mais um do outro. Eu gosto justamente dessa dimensão transcendente
que ambos têm. Né? E aqui ainda se conhece essa relação meio de espelho, né? É um falso espelho, sendo que o espelho falso é a imagem fotográfica. Aqui, Elias, eu queria que você falasse desse objeto. Eu olhei os dois aqui. Vocês percebem, mas são dois pratos com dimensões diferentes. Né? Esse é menor, aquele é maior. Quando a gente olha o objeto primeiro, ele dá a ideia de uma balança, ou de uma falsa balança. Né? Mas que nessa balança do Elias, assim como sobre o alvo, né? O alvo do artista não é a meta. Né? Aqui são duas medidas e o mesmo peso, né? Mas da forma. Queria que você comentasse um pouco, Elias, por favor. Esse trabalho ele é feito para uma ação que eu pretendo fazer com uma mulher. Né? Essas barras elas são maciças, até para ter uma estabilidade, né? E para também conseguir casar isso na função, porque os pratos são de bronze e a barra é de latão, para dar o casamento da solda e tudo. Né? Então, a altura dos olhos de uma altura de uma mulher média. Então, isso para mim fala da linha do horizonte também. Né? Essa questão da balança. Essa questão, ele é um instrumento, né? Porque assim, a ideia é que isso possa ser retirado e possa ser feita uma ação com isso no espaço, né? E com o corpo também, porque essa barra, ela é uma barra que, ela por ter esses dois pratos, ela está falando de coisas ambíguas também, né? Pode ser ela pode ser um instrumento de receber, como ela pode ser um instrumento de defesa também, né? Então ela pode funcionar como um elemento, entre aspas, não seria uma arma, mas seria um instrumento de proteção. E isso no espaço. Então ele tem essa construção a partir da altura da mulher e da altura dos olhos da mulher. Também do horizonte. Mas os pratos entraram para você como uma simbologia? O prato ele tem a simbologia de capturar. Um pouco o prato ele fala do direito que todos temos de receber, né? Quer dizer, de sermos constituídos e de haver uma integridade enquanto o mínimo para que todos tenham, né? Quer dizer, eu acho que o prato está muito ligado com a questão da casa, do território do domínio, onde você vive todas as coisas para o mundo, né? Quer dizer, dentro da casa. Então, essa relação do prato diária, ela tem uma relação a coisa diária, é a porção diária que você tem de alimento, a porção diária que você tem de relação com a família, de troca, e ao mesmo tempo ele se torna para mim um elemento que ele também é um elemento politicamente de resistência, né? Então nesse ponto que o prato entra nas pontas como se torna também um instrumento de defesa, né? Ele é isso que eu trago da casa, ao mesmo tempo eu posso utilizar isso como meu instrumento de embate com o mundo. Legal. Eu só colocar uma coisa, porque acho que essa sua ideia do horizonte me estimula por olha, eu já vi uma mulher fazendo assim. Porque ele zera, né? Porque quando esse objeto ele fica zero se a pessoa é da altura, ele quase que não tem, você não consegue ver a parte de cima nem de baixo, né? Ele quase que fica um pouquinho invisível, mas ele tem menos matéria, né? Então ele tem mais ou menos essa... Vou encomendar um para minha altura. Vou encomendar um para minha altura. É fácil. Obrigado, Elias. A gente encerra aqui, né, com esse... Você considera um díptico ou eles estão aqui? Eles são uma coisa só, porque na verdade, isso daí na verdade é uma foto antiga que eu tenho. Eu havia feito
esse objeto, né, aquele elemento escultórico da convivência, que são os bancos, tá? Aquela mesa existe. Foi feita uma foto com 2 moças também, como um trabalho que eu pretendo fazer com esse. Só que essa foto eu fiz sem elas, e porque assim, quando eu construí esse espaço, pintei a parede, comprei o tapete, então eu fiz esse espaço, eu criei uma câmara, que era o meu ateliê na época, eu fiz um lugar, né? E aí pro estudo lá eu fotografei. Aí quando eu vi essa foto, eu tive vontade de refazer isso, mas de uma maneira menor, né? E eu fiz aquela outra caixa como um simulacro da primeira. Sim. Da fotografia, que era criar uma outra câmera, só que pequena, porque a outra era uma câmera grande de caber pessoas, a outra era uma câmera de caber uma foto. E aí eu simulei um pouco o que seria vindo de vez em vez de longe. Se você configurar tudo, é tudo meio parecido. Eu tentei achar uma cor parecida, eu fui fazer a cor, né? E aí, se você olhar de longe, essas coisas se configuram como fora o objeto. Tirando o objeto, elas têm uma estrutura parecida, né? Sim. E criar um espaço, como se você discutisse um pouco de novo esse espaço. É simular, é brincar de simular, né? Exato. Porque quando coloca uma ao lado da outra, a gente perde completamente a dimensão espacial que isso pode ter. Se precisar ser uma miniatura, se é um espaço real. Né? E ali tem também a linha do horizonte também, essa fixação, né? Onde é a linha do horizonte, para mim, era a altura mais ou menos da altura dos olhos das mulheres sentadas. Também, né? Então ela está ali invisível, mas ela também consta ali como esse elemento de linha do horizonte também. Bom, é isso. Eu queria só falar uma coisa que eu acho importante e muito bonita quando eu olhei e conheci o trabalho do Elias. Para mim, esse trabalho, quando a gente pensa em convívio, né? Então, quando a gente se senta à mesa, a gente automaticamente altera a linha do horizonte, né? E isso cria novas possibilidades. Quando você se flexiona, você se senta, você está aberto ou em defesa, né? Depende do teu lugar, para que esse convívio aconteça. Então, acho isso muito bonito. Acho que é isso que a gente precisa fazer, escutar o outro, aceitar, né, escutar o próprio planeta, a natureza, o que está acontecendo, escutar esse lixo, né? Então, essa sala para mim fecha a exposição com essas ideias na cabeça. E ali tem uma coisa que eu tinha para te falar, que esses banquinhos, eles são baixos, uma referência à cultura do Oriente Médio e Oriente Extremo, né? Que está próximo do chão. Então, quando eu rebaixo isso, é um pouco do flexionar também, né? Tinha uma outra peça que era um sapatinho que eu fiz também, queria trazer, mas era muito fácil de se mexer, sim. Mas é que ele também, você sobe e muda a altura dos olhos automaticamente, né? Porque você sai da sua linha do horizonte. E ali um pouco é isso também, porque a hora que você desce, você também cria uma outra condição para estar no embate, na relação com o outro, né? Porque ali haviam 2 moças, mas não havendo, existe o corpo ausente, né? Quer dizer, existe a ideia de que é um corpo ali, poderá haver, pode ser o meu, pode ser o de qualquer um, né? Mas a gente não tem esse hábito de sentar próximo ao chão, né? Não. Isso é um pouco de cruzamento de cultura, assim, né? Legal. É isso. Gente, muito obrigada. Acho que foi incrível, para mim foi incrível te escutar. O projeto pode ter algumas edições, né?